Saudações, amigos motociclistas e mototuristas em geral. Há uns vídeos atrás eu prometi para vocês que iria fazer um vídeo dedicado a comentar sobre os custos de uma viagem longa, uma viagem solo que eu fiz de Recife a Foz do Iguaçu e depois de volta, obviamente, de Foz do Iguaçu até Recife. Chegou o momento. Então eu vou tocar aí uma vinheta e depois dela nós começaremos nossa conversa sobre essa viagem. Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Vital e sua moto, mais que união feliz. Corria e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Pois bem, eu separei alguns tópicos para tratar aqui com vocês. Eu vou falar sobre o piloto, vou falar sobre a moto, vou falar sobre equipamentos e ao final eu converso com vocês sobre os custos dessa viagem, certo? Quando eu falo para vocês que vou falar sobre o piloto, eu estou querendo trazer duas situações aqui para a gente começar. Questão física e emocional, certo? Questão física. Treinamento, exercícios. Prepare o seu corpo. Prepare o seu corpo para a vida. Não só para uma viagem. Prepare para a vida. Mas lembrando que uma viagem longa vai exigir muito do seu corpo. Você vai passar muito tempo numa posição só. Você vai ter as alterações de temperatura. Você vai ter que fazer esforços para empurrar a moto de um lado para o outro quando estiver abastecendo e coisas do tipo. Então, é muito importante que o seu corpo esteja preparado para suportar a exigência desses esforços. E treinar é muito importante para isso. Então, fica essa sugestão. Eu sou um indivíduo que tem mais de 30 anos que pratico musculação. Em decorrência disso, posso afirmar para vocês com toda segurança, não tive nenhum desconforto na minha viagem. Mais de 7.000 quilômetros rodando e desconforto zero. Então, estar com o corpo preparado é muito importante. Aí vem a parte emocional, saúde emocional, que eu quero trazer para vocês quando eu falo de saúde emocional. Quando eu falo de saúde emocional, a ideia é que você faça uma viagem para curtir a viagem. Então você tem que construir toda uma situação em que quando você for viajar, você deixe os seus problemas engavetados. Você deixa eles guardadinhos ali. Eles nunca vão deixar de existir. Eles estarão lá, esperando a sua volta. Mas durante a viagem, é muito importante que você dedique-se apenas à viagem, que você pense apenas na viagem. Então, apare todas as arestas que estiverem na pendência ali e vá-se embora viajar sossegado. Resolva questões de trabalho, resolva questões pessoais, deixe as pessoas que ficarão aqui preocupadas com você seguras, explique para elas como vai ser a viagem, não deixe essas pessoas tensas, ansiosas, elas já vão ficar naturalmente assim. Mas você tenta reduzir isso porque você não absorve essas emoções. E quando você pegar a estrada, você vai se embora curtir sua viagem. Eu fiz uma viagem solo, estive sozinho. É outra coisa que se você for escolher fazer desse jeito, você tem que se preparar emocionalmente para isso. Você tem que lembrar que você não vai ter com quem compartilhar as agruras da estrada, você não vai ter com quem conversar nas paradas, no posto de gasolina, na pernoite. Então, prepare-se emocionalmente para tudo isso. Por exemplo, se você também fizer uma viagem em grupo, você também tem que estar preparado emocionalmente, porque você vai administrar as vontades de todo mundo. Então você tem que lembrar que tem aquele amigo que é lento, tem aquele amigo que é preguiçoso, tem aquele amigo que é agitado, e você tem que estar emocionalmente preparado para lidar com todo esse ambiente. Certo? Então, trabalhe seu emocional, escolha a melhor forma para você, se é viajar sozinho, se é viajar em grupo, e vá-se embora curtir sua estrada. Quando a gente fala em preparação de piloto,
aí eu lembro da questão do seguro-saúde. O seguro-saúde é um recurso muito importante, aprendemos isso na prática, aprendemos isso da pior maneira, porque não tínhamos uma das viagens que eu fiz com os meus amigos, um deles se machucou, a gente precisaria de um seguro porque o atendimento estava muito precário, né? Atendimento público, houve atendimento que chegou, que socorreu, mas a gente sabe que se tivesse com seguro-saúde, que se a gente tivesse pago pelo atendimento, a coisa teria sido diferente. Então, acho que é um investimento baixo, é barato, quando você pensa no conforto que vai trazer, tanto para você quanto para as pessoas que vão ficar aqui, sabendo que você tem ele. Certo? O seguro-saúde que eu paguei foi perto de R$80, 14 dias de viagem. Então, acho que é um valor irrisório diante de todo um contexto que você vai ter de segurança. E seguro do piloto, seguro da moto. Tá? É importante que você viaje segurado. Eu, desde que comecei a fazer essas viagens mais longas, que sempre tenho uma moto segurada. E o detalhe, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro, mesmo sem saber quais viagens vou fazer, porque às vezes eu não tenho essa programação. Eu pago um pouquinho mais caro, mas tenho um seguro com cobertura de reboque em toda a América Latina. Então eu só faço dessa modalidade. Aí geralmente cobra-se um pouco mais, só que quando fica diluído ali nas prestações você nem sente, você nem percebe. Então é algo também que eu recomendo para vocês. Falado do piloto, agora a gente pode falar da moto, né? Em relação à moto, o que eu quero trazer para vocês? A minha sugestão: revise a moto antes de viajar. Claro, a gente vai ter duas situações aí. No meu caso, nessa viagem que eu fiz, eu viajei com uma moto nova. Eu troquei a minha anterior por uma GS 800 da BMW. Então, moto zero, fiz a revisão de 1.000 km, fui-me embora viajar. Então, com moto nova, não tem muito o que dizer. Agora, quando você tem uma moto seminova, uma moto usada, é importante você dar atenção à revisão pré-viagem. Então, você tem que olhar estados de pneu, pastilhas de freio, relação. É importante você dar atenção a tudo isso para você ter uma viagem sossegada. Você vai ter um mecânico que vai dizer para você: olha, essa tua pastilha de freio suporta 4.000 km, mas você sabe que a viagem vai ser de 6, de 7, de 8 horas. Não vejo motivo de você esperar para trocar isso durante a viagem. Você troca antes, é melhor, é mais seguro, é mais confortável. Falando assim da moto, então é importante também que você conheça a moto que você está. Quando eu digo conhecer a moto, tanto é no sentido de saber a procedência, a mecânica dela, como o estado que a moto está, mas o meu foco nesse meu comentário é no sentido de dizer assim: esteja adaptado à forma de pilotagem da moto. Eu não tive dificuldades porque eu saí de uma BMW 850 para uma BMW 800. Praticamente a mesma moto. Motorização muito parecida, suspensão, posição de pilotagem, tudo praticamente igual. Então, o conheça a moto que eu falo é nesse sentido, para você saber como é que a moto faz curva, capacidade de frenagem da moto, o peso da moto em determinadas manobras, a manobrabilidade dela, o esterçamento do guidão, se dá para fazer curva fechada, se não dá para fazer. Conheça a sua moto, você vai evitar muitos problemas. E eu estou falando isso porque parece absurdo, mas olha, já vi muitas histórias de motociclistas que adquirem a moto para viajar. E o cara sai de um estilo para outro. O cara sai de uma moto street para pegar uma custom. Sai de uma custom para pegar uma Big Trail ou inverso. E tem alguns sustos quando está aprendendo como a moto funciona durante a viagem. Então a dica de conhecer a moto é nesse sentido. E o terceiro tópico em relação às motos é no tocante ao equipamento que você vai botar na moto. Olha, primeiro, o óbvio, você tem uma capacidade financeira que só quem conhece é você. Quer dizer, pode ser que sua esposa conheça mais do que você, mas tudo bem. Você tem uma capacidade financeira que só quem conhece é você. Então eu não vou considerar esse aspecto. É cada um dentro de sua capacidade. Agora vem o meu comentário. Feita essa observação.
Equipe a sua moto com aquilo que você entende ser necessário para a viagem. Eu vejo, por exemplo, tem algumas motos que saem de série sem o cavalete central. Você sabe que vai ter que lubrificar a corrente durante a viagem. E, de repente, você fica desconfortável de lubrificar sem o cavalete central. Equipe a moto com um equipamento desse tipo. Os bauletos, você vai fazer uma viagem longa, você vai levar uma bagagem significativa. Será que só o top case vai resolver? Será que você com um top case e uma bolsa no assento do garupa, se você for viajar sozinho, vai resolver? Ou você vai precisar dos bauletos laterais também? Analise isso, analise com antecedência para você não sofrer quando estiver nas vésperas da viagem e também não sofrer por falta de espaço para você administrar a sua bagagem. Equipamentos de segurança também, né? Você também tem que pensar. Protetores, o protetor da moto, né? Você, se for o caso, algumas motos já vêm equipadas com farol de milha, outras não. Se você for colocar, vê a legislação para não ser surpreendido por uma inspeção policial e ficar com a moto retida ou ter que fazer alguma coisa de emergência ali e tomar algum prejuízo. Então, analise tudo isso, equipe sua moto de acordo com o que suas condições e suas pretensões permitem e toque para a estrada, vai ser feliz. Também tem o lance de equipamentos de conforto, né? Tipo uma bolha mais alta, um defletor de ar, um banco em gel, uma almofada em gel. Tem tudo isso que você pode analisar, você conhecendo a sua moto, aquele tópico anterior que eu falei, você vai saber se você vai precisar, por exemplo, melhorar a qualidade do banco, você vai precisar melhorar a altura, você precisar de uma bolha mais alta, apenas um defletor para melhorar a questão do vento batendo no seu rosto, no seu capacete. Então, tudo isso são coisas que é interessante que você programe antes, certo? E não esquecendo daqueles equipamentos de socorro, né? Cabo de chupeta, chaves, né? Ferramentas para você mexer na moto caso tenha uma necessidade, reparo de pneu, aquele calibrador de pneu. Tudo isso são recursos que eu entendo serem importantes para você atentar e investir nisso, certo? Então, falando nisso, aí a gente agora vai para os equipamentos do piloto. E, bom, mais uma vez a gente está tratando do óbvio, né? Piloto é interessante que viajem todo equipado. É bom você viajar todo equipado. Um bom capacete, uma boa jaqueta, uma calça que proteja bem e uma bota de qualidade, além de luvas. Isso é o básico, é o óbvio, mas às vezes as pessoas não atentam para isso. Então, quando você for comprar, por exemplo, uma luva, bicho, tu vai estar viajando, uma viagem longa, com estradas com pouco movimento, onde o movimento que você vai ter é só inseto. Aqueles insetos, quando batem em você, eles parecem um projétil de arma de fogo. Então, bota uma luva que proteja bem. Não use aquelas luvas fininhas demais. Se um inseto daqueles bater na sua mão, vai lhe machucar. Eu já vi pedras, e vídeos com pedras rolando, que batem na mão do piloto, que batem na moto. Então, é importante todo detalhe. Eu, nessa última viagem que fiz, por conta de óleo na pista, na entrada de Montes Claros, em Minas Gerais, a minha moto deitou, né? Minha moto escorregou, deitou, eu tive dificuldade até de ficar de pé, de tanto óleo que tinha. E o protetor da moto garantiu que não acontecesse nada com a moto está totalmente impecável, não aconteceu nada com a moto. E a minha proteção garantiu toda a minha segurança. Não me machuquei em nada, mas eu estava todo paramentado, com tudo isso que eu já falei aqui para vocês, que eu não preciso nem repetir. Então, invista nisso, que você não vai se arrepender, certo? Claro, você tem produtos de muita qualidade, só que até os mais baratos no mercado já lhe dão uma proteção melhor do que roupa do dia a dia. Ah, vou viajar com a jaqueta jeans. Bicho, tu tem jaquetas de nylon baratas que já vão te trazer uma proteção muito maior do que uma jaqueta jeans traz. É nesse sentido que eu estou falando. Então, invista nisso que você não vai se arrepender desse investimento, certo? Outra coisa que você tem que pensar
a depender, claro, do gosto de cada um, são os equipamentos de mídia que você vai usar. Você vai registrar a viagem, com que tipo de câmera você quer trabalhar? Você quer trabalhar com uma câmera que é praticamente autônoma, que faz tudo sozinha? Você vai trabalhar com uma câmera que você que vai operar a câmera o tempo todo? Só o celular vai ser suficiente para você fazer seus registros? Analise tudo isso. Intercomunicador, GPS, analise tudo isso. Hoje, por exemplo, eu defendo a ideia de que não vale mais a pena você gastar muita grana num GPS. Todo celular hoje, ele vem equipado com a tecnologia de GPS. Tem um GPS dentro do celular. Então, quando você vai olhar o custo dos GPS de qualidade por aí, todos R$2.000, R$2.500, R$3.000, você tem celular por aí com valor de menos de R$1.000 que atende com tranquilidade a necessidade do GPS. Foi o meu caso. Eu usei no celular da Samsung e não tive nenhum problema. Usei o celular como GPS, não tive nenhum problema. Com a vantagem de que você usando o Waze ou o Google Maps, ele é atualizado praticamente de tempo instantâneo, tempo integral, tempo real. Enquanto o GPS que você compra, você tem que conectar na internet, fazer download, não sei o quê. Então eu entendo que o celular hoje substitui com mais conforto, com mais recursos até, o equipamento de GPS. Intercomunicador, hoje você tem um mercado com uma variedade muito grande de bons intercomunicadores. Tem aqueles intercomunicadores de extrema qualidade, que são bem caros, que estando nas condições da pessoa é o melhor para você comprar, porque alguns têm até comando de voz, você não precisa nem soltar do guidão para fazer a manipulação do equipamento. Maravilhoso. Mas se o seu dinheiro não dá para isso, existem outros que também são muito bons, atendem à sua necessidade e vão deixar você conectado com as pessoas que você deixou em casa, que eventualmente queiram falar com você durante a viagem. E para quem curte, você está ali ouvindo uma musiquinha, relaxando um pouco durante a sua viagem, certo? Então, esses são os comentários que eu queria fazer em relação piloto, moto e equipamentos, tá bom? Agora vamos tratar do mais importante desse vídeo, que são os custos de uma viagem, certo? Veja bem, tem tempo que eu queria trazer para vocês um vídeo sobre custos de viagem. Eu já tenho um que até foi muito bem recebido para o estilo do meu canal, que é um canal que não é um canal comercial, que não é um canal que está preocupado com fazer volume de público. Eu apenas tenho como meio que um álbum de recordações, mas que foi um dos vídeos mais assistidos aqui do meu canal, que foi falando justamente sobre os custos de uma viagem longa. E eu quis trazer algo um pouco mais substancioso. Chegou o momento, certo? E aí vejam, eu tenho anotado aqui 3 viagens, tem todos os detalhezinhos de 3 viagens que eu fiz, 3 viagens longas, que coincidentemente todas 3 foram de 14 dias, quilometragens diferentes, mas todas 3 14 dias de estrada, certo? Deixa eu ver se eu anotei aqui a distância de cada uma delas. Anotei sim. Ó, uma de 3.780, uma de 4.723 e uma de 7.196 quilômetros. Todas com quilometragens diferentes, mas que uma coisa, não foi pensado isso, foi uma coincidência, mas que coincidentemente renderam 14 dias de viagem. Então vejam, 2022, 2023 e 2025 são essas as viagens que eu vou trazer aqui para vocês. Em 2022, a gente fez uma viagem de 4.723 quilômetros. Éramos 3. A gente foi para Porto Seguro, depois lá para o Espírito Santo, Vila Velha e Vitória, e, por fim, Ouro Preto e Minas Gerais. E de Ouro Preto a gente tocou de volta para casa. 14 dias, nós gastamos R$ 1.152, 2022, vamos lembrar, R$ 1.152 de combustível, R$ 1.300 com hospedagens
e com o custo de passeios, o custo de alimentação e tudo mais, R$ 2.365. Um total de R$ 4.817 na viagem de 2022. Em 2023, uma viagem de 3.780 quilômetros, a gente foi para a Chapada das Mesas, aqui no Maranhão, aqui no Nordeste. Lá na Chapada das Mesas, né, para essa viagem à Chapada das Mesas, gastamos 1.220 quilômetros, R$ 1.220 de combustível, R$ 917 de hospedagem e R$ 1.800 com alimentação e passeios. Vejam bem, na verdade só com alimentação e outros custos, porque os passeios lá nessa viagem da Chapada das Mesas custou R$ 1.200, um pacote que a gente comprou de R$ 1.200. Vejam, o combustível, a gente gastou um valor médio em 2022 de R$ 5,20. Em 2023, R$ 6,10. E agora, em 2025, R$ 6,13. Né? Você vê que há uma variação que não é muito significativa, certo? O custo do combustível. Já a hospedagem ela experimentou uma variação interessante, mas isso vai muito da região que você está se hospedando e do conforto que as hospedagens que você está utilizando vão oferecer. Então, em 2022, a gente gastou um valor médio de R$ 100 na hospedagem. Em 2023, já caiu para R$ 70. Já em 2025, subiu bastante, R$ 155. Então, são valores que você vai fazendo um parâmetro e você vai tendo uma noção de como vai funcionar. Por fim, a viagem de 2025. Né? Essa viagem de 2025, 7.196 quilômetros, eu gastei R$ 2.302 de combustível. De hospedagem, R$ 2.000. Né? A hospedagem foi mais caro do que os outros, como eu tinha falado para vocês, R$ 150 em média. E com alimentação e tudo mais, eu gastei R$ 873. Aí vejam, eu não coloquei nessa viagem de 2025 os valores que eu gastei com passeios. Nas outras eu coloquei. Né? Então, a de 2023 foi R$ 5.155 no total, com os passeios incluídos. Mas se eu quiser tirar os passeios, ela foi R$ 4.000 a viagem. Né? Então, você consegue fazer o parâmetro de acordo com a forma que você vai encarar essa viagem. Né? Como é que vai ser esse desenho para você? Se você vai fazer um turismo pago, porque tem lugares que você vai que o turismo você não paga. Você vai fazer turismo, pronto, uma viagem que eu adoro fazer, Canoa Quebrada, você só quer curtir a praia. Você não vai gastar nada com a praia. Então, com um pacote turístico, você não gasta nada, só se quiser. Sempre, se você quiser, vai ter com que gastar. Sempre vai ter alguém vendendo alguma coisa para você gastar o seu dinheiro. Mas se você for fazer um turismo que não vai ter esses pacotes envolvidos, de passeios e tal, então você já vai conseguir se organizar em relação a isso. Aí vejam, eu tive o cuidado, tanto em 2022, 2023, como agora em 2025, de fazer a conversão de tudo que eu gastei para dólares. Aí veja, claro, tem toda a variação do dólar, né? Os momentos que o dólar, como é que o dólar está se comportando aí, mas traz para a gente um parâmetro, e você memorizando esse valor, você pode se programar daqui a 5 anos trabalhando com essas ideias que a gente está trabalhando aqui. Porque o dólar é uma moeda, pelo menos até o momento, ela varia pouco. Né? E ela tem uma moeda sólida que dá uma boa garantia para a gente. Outra sugestão, se você entender que o dólar não é um parâmetro tão seguro, é converter esses valores para preços de ouro, do grama de ouro. Aí também você vai conseguir ter uma noção tranquila de quanto custa uma viagem daqui a 5, 6, 8 anos. Porque o ouro oscila muito menos do que o dólar. Então fica a dica. Aí vejam, os valores que eu tenho aqui em dólares,
fica assim: 2022, 923 dólares. Isso é o valor já total. 2023, 1.010 dólares. 2024, 980 dólares. Então, o que foi que eu percebi aqui? Todos os valores são próximos de 1.000 dólares. Todos os valores. Aí, 15 dias de estrada, 1.000 dólares. Aí você já pode fracionar. Metade disso, 500 dólares. Passar uma semana viajando, 500 dólares. 5 dias, 330 dólares. Então você tem agora um parâmetro. Se você trabalhar sempre com esse valor, 330 dólares para cada 5 dias de viagem, você consegue montar uma viagem de 10, 15, 20, 30 dias, tranquilamente. 30 dias eu vou viajar. Você vai gastar 2.000 dólares. Pronto. Então, era essa informação que eu queria trazer para vocês, tá certo? Esse é o resumo aí da minha viagem. Já expus para vocês alguns comentários de coisas que eu penso sobre como montar a viagem, dentro de suas preocupações. Só alguns comentários finais aqui para a gente concluir o vídeo. Eu, por exemplo, não fiz reservas das minhas hospedagens. Algumas eu pesquisava no Book e via que tinha muitas opções. Quando a cidade tinha muitas opções, aí eu escolhi aquelas no preço que me era conveniente e batia na porta do pessoal e fazia lá a reserva na hora. Outras vezes, quando as opções eram menores, a fartura era menor, eu já fazia a reserva pelo aplicativo e chegava no lugar já com a reserva feita, certo? De um dia para o outro. Eu não fiz reserva. Por quê? Porque, poxa, eu estava fazendo uma viagem solo, uma viagem que eu não tinha necessariamente um cronograma fixo. Então eu podia, por exemplo, passar 2 dias numa cidade que eu quisesse passar 2 dias. Bastava eu querer. Não tinha problema nenhum. Aí eu preferi não fazer isso justamente por esse motivo, porque se eu chego numa cidade e quero me estender nessa cidade, porque eu não conheci tal coisa e quero ir nessa coisa amanhã, sem problemas, eu poderia fazer desse jeito sem ter dificuldade nenhuma. Então eu prefiro não fazer as reservas pensando por esse ponto de vista. Hoje em dia, com o recurso que a internet traz para você, é muito tranquilo de você conseguir se hospedar, de você conseguir fazer suas reservas sem sofrimento. Outra coisa, um custozinho que eu acho que é importante você ter, daqueles comprar para não usar. Lembre-se de montar uma farmacinha. Eu levei e só usei um recurso, foi antiácido. Só esse bicarbonato, meu antiácido é bicarbonato de sódio, é o melhor que tem para mim. Custo-benefício, eficiência, velocidade de ação, é o melhor que tem para mim. Então eu levei remédio para dor de cabeça, levei um kitzinho para fazer um curativozinho bobo, superficial, de alguma coisa que eu tivesse necessidade. Levei tudo isso. Um kit de primeiros socorros, vou chamar assim, que não tem muito a ver com isso não, mas uma dor de cabeça, um mal-estar, uma alergia, levei antialérgico, levei tudo isso. Graças a Deus não utilizei nada, só o bicarbonato de sódio, uma outra refeição que eu fiz ali que não me caiu bem, e tranquilo, certo? Então, pessoal, espero ter conseguido passar para vocês as informações de maneira clara e adequada. Sei que eu fiz uma confusãozinha aqui com datas, mas você pausa, volta o vídeo, não precisa de muito arrudeio, de muito enfeite, para que vocês consigam organizar as informações relativas a essas viagens que eu trouxe para vocês. Ficando como principal informação em relação aos custos, esse lance de que a cada 15 dias você vai gastar aproximadamente 1.000 dólares. Converta isso para ouro, eu não fiz isso agora, não vou fazer. Converta isso para ouro, guarde esse número, tantos gramas de ouro que vai dar, é o valor que você vai gastar toda vez que você for fazer uma viagem, certo? Então, satisfação vocês que ficaram até o final do vídeo, agradeço muito e daqui a uns dias vem outra viagem por aí e vocês vão acompanhar com certeza. Até a próxima.